mais uma aula da Escolinha Pitágoras. Nós vamos falar hoje sobre sequência. Esse assunto de sequência, ele vai ser para aquele aluno que está com dificuldade na própria disciplina sobre sequência e também para aqueles que estão com dificuldade de entender um pouco progressão aritmética, a famosa PA. Até porque nós vamos preparar aulas para vocês de progressão aritmética e você sabe que aqui nós descomplicamos. Então, vamos estudar. Falar sobre sequência é falar de algo que está presente na sua vida. Às vezes você se irrita com essa disciplina e ela está direto no seu dia a dia. Por exemplo, os meses do ano. Você nunca percebeu, por exemplo, alguém falar assim, qual o mês que você nasceu? Eu nasci no mês 9. O mês 9 é o mês que ocupa a 9ª posição da sequência dos meses do ano. Então, se nós temos janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro, esse setembro será a 9ª posição, o 9º mês. Então, na sequência, setembro é o mês 9. Viu como você utiliza a sequência no seu dia a dia de forma tranquila? As sequências da Copa do Mundo a partir de 2002. Você sabe quando é a próxima Copa. Por quê? Porque elas acontecem de 4 em 4 anos. A sequência ela está presente em nossas vidas e você utiliza ela várias e várias vezes. Então vamos tomar aqui alguma situação para observar bem. Primeira coisa, a sequência ela vai ter os seus elementos. Vamos se acostumar com essa nomenclação. Toda sequência tem seus elementos, que são chamados elementos da sequência. Ou simplesmente você pode trocar a palavra elementos por a palavra termos da sequência. As duas palavras são importantes para o nosso futuro passo, que é entender PA. Termos da sequência ou elementos da sequência vai ser o quê? Vai ser de fato cada parte dela que se comporta de maneira sempre constante. Depois do domingo vem a segunda, depois da segunda vem a terça, depois da terça vem a quarta. São termos dessa sequência. Entendido? Logo, vamos representar os termos utilizando uma letra muito importante. Muito bem. Domingo é o primeiro dia da semana. Logo, domingo é o nosso, na sequência dos dias da semana, é o nosso primeiro termo. Segunda é o nosso segundo termo. Terceiro, quarto, quinto, sexto e o sábado, o nosso 7º termo. E vai seguindo. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Nós vamos chamar agora em sequência, até para uma questão de poder se comunicar melhor nos vídeos futuros, nas aulas futuras, chamamos de primeiro termo por A1. Exato. Isso que você ouviu. A1. Ou A índice 1. Que é a forma que você lê isto. A índice 1 é o meu primeiro termo de qualquer sequência. No nosso caso aqui, a sequência é os dias da semana. Professor, então quer dizer que a minha segunda eu vou chamar de A2, exatamente. Ou A índice 2. Então a minha terça é o A3, exato. A índice 3 ou A3. A minha quarta, o A4. A índice 4. E o meu sétimo, A7, ou A índice 7. Professor, que palavra é essa? A índice, exatamente. Nós vamos ler A, o seu índice, que vai ser um elemento, e pronto. A maneira correta é A índice e o número do elemento. No caso aqui, se for a sexta, A índice 6. Mas por conta da palavra ser quase um trava-língua, você vai ouvir comumente falando assim: A índice 1, A índice 2, A índice 3, A índice 4, A índice 7, A índice N. Juntamos tudo. Aí dá a impressão de ser uma palavra A índice, mas na realidade é A índice N, A índice 4, A índice 3, A índice 2, A índice 1. Vamos então chamar de termos isto. E cada termo vai ter a sua posição. Se ele é o primeiro, ele é o A1. Se ele é o segundo, ele é o A2. Se ele é o quarto, ele é o A4.
Professor, então o que seria esse AN? Vou lhe explicar agora. Imagine se eu te pedisse a sequência dos múltiplos de 2. Como era que você ia passar para mim? No conjunto dos naturais. Quem é o primeiro termo dos múltiplos de 2? O primeiro termo é 0, professor. Muito bem. Quem é o segundo termo, o AIDS 2? O AIDS 2 tem que ser o 2, porque nós estamos falando dos múltiplos de 2. Quem é o AIDS 3? O AIDS 3 é um 4. Aí eu coloquei reticência porque múltiplos são infinitos. Aí você me pergunta, e esse AIDS N, professor, quem é? É o que você quiser. Quando eu estou na sala de aula, eu digo para os alunos, olha, o AIDS N é o AIDS que a questão está pedindo, ou o AIDS que você quer encontrar, de acordo com a questão. O professor me pediu qual é o centésimo múltiplo de 2. Então esse AN pode ser o A100. E, lógico que depois disso, os múltiplos continuam. Entendido? Coloquei A100 porque eu pedi o A100. Mas o AIDS N representa aquele que você quer encontrar. O que nós chamamos na matemática de o AIDS N, o enésimo termo. Entendido? Você vai encontrar muito isso em PA. Quem é o termo que nós estamos procurando? É o AIDS N. Tanto é que futuramente a fórmula da PA ela vai se basear no AIDS N. Que o AIDS N pode ser o termo em questão, o termo que você quer. Espero que tenha entendido isso sobre esse AIDS N, que é muito importante. Então nós poderíamos classificar também os meses do ano como? Puxando aquele mesmo exemplo, eu poderia falar que o janeiro é o meu AIDS 1, porque ele é o meu primeiro mês do ano. Mas eu poderia voltar para cá de novo. E os múltiplos de 2? Eu queria o AIDS 200. Então você quer o número que está na 200ª posição dos múltiplos de 2. Exato, é isso que eu quero. Por isso que nós chamamos AN. Entendido? AIDS N. A pergunta que não quer calar, sem aquela definição dos livros que às vezes complica a sua mente, que é que eu quero descomplicar. O que é uma sequência? De fato. Gente, uma sequência, ou eu posso chamar de sucessão de números no nosso caso, ele vai ser uma função definida nos naturais, só que é nos naturais não nulos. Vem aquele nzinho e o asterisco. O zero não vai entrar aqui. Ou seja, ele vai ser uma sequência, uma sucessão de números reais, certo? Mas é uma função definida nos naturais. Que aí vai ficar mais ou menos assim. Você vai ter o 1, 2, 3 e o termo que você quiser. Esses são os naturais. E tomando valores no conjunto dos reais. Ou seja, é tipo uma função desse modelo. É uma função em que você tem dos naturais para os reais. Aí dessa forma, cada elemento n, que é esse nzinho aqui, cada elemento n, ele tem que pertencer aos naturais, só não pode ser 0. E ele corresponde a um único valor, que é chamado de AIDS N. O senhor complicou tudo. Calma, eu vou descomplicar. Tem paciência. Por exemplo, eu posso falar que existe, de certa forma, uma função, um f de 1, que acabou gerando, por exemplo, um AIDS 1. Depois eu tenho um f de 2, que gerou um AIDS 2. E tenho um f de 3, que gerou um AIDS 3. Fazendo isso em diagrama, vamos fazer aqui o nosso diagrama de Venn, eu posso colocar aqui 1, 2 e 3. E colocar AIDS 1, AIDS 2 e AIDS 3. E fazer as interligações. Meu f de 1 é AIDS 1. Meu f de 2 é AIDS 2. Meu f de 3 é AIDS 3. Por isso que eu disse que, assim, cada elemento n dos naturais não nulos corresponde a um único AIDS N, a um único elemento real. Lembra que em função o valor de x assumindo 1 vai gerar o AIDS 1. O valor de x assumindo 2 vai gerar o AIDS 2. O valor de x assumindo 3 vai gerar AIDS 3. E eu vou te explicar isso de forma mais tranquila com um exemplo. Aí você vai entender agora. Preste atenção. Vamos usar um pouco a imaginação. Você tem uma moeda. Aqui uma moeda de 10 centavos. Ela tem cara,
ou coroa. Quais são as chances, quais são as possibilidades de quando eu lançar essa moeda, ela cair cara ou ela cair coroa? Ora, professor, ela só tem duas possibilidades. Ou ela vai cair cara ou ela vai cair coroa. É uma pergunta muito óbvia. Exatamente, como é sequência. Algo muito óbvio. Assim que você começa a entender. Eu tenho uma moeda. Vou deixar aqui a moedinha de 10 centavos. Então, eu vou colocar aqui, ó, número de moedas e embaixo número de possibilidades. Vou traçar aqui uma tabela que vai nos ajudar a entender isso melhor. Preste atenção no que eu estou fazendo, de forma tranquila, sem pressa, para que você possa entender de uma vez por todas como é que essa história de sequência funciona. E esse tal de IDCN, e esses valores de F de 1, F de 2 que não coloquei aqui. Ah, o F de 1 só gera o IDC 1, o F de 2 só gera um IDC 2. Vamos entender isso agora. Então você concordou que uma moeda tem dois lados, então ela tem cara ou coroa. Eu coloco aqui embaixo as possibilidades. Ó. Ah, então, professor, tem duas possibilidades. Porque pode cair cara ou pode cair coroa. Mas eu estou lançando quantas moedas? Eu estou lançando só uma. Então, pronto. Quando eu lanço uma moeda, número de moedas, eu lancei uma moeda, qual é o número de possibilidades? É 2. Ou é cara ou é coroa. Guarda isso daí. Continuando nossa história. Ah, agora eu vou lançar duas moedas, certo? Uma de 10 centavos e uma de 5 centavos. Detalhe, essas moedas não são iguais, essas moedas são diferentes. Então a situação que eu estou te mostrando é como moedas diferentes. Você pode concordar comigo que se eu lançar as duas, elas podem cair assim? Elas podem cair cara e cara, não pode? Vamos colocar aqui então, ó. Pode cair cara e cara. Ela pode também cair cara e coroa. Vai acompanhando. Cara. Vou colocar a coroa com a letra K, tá certo? Só por uma questão de simbologia. Cara e coroa. Ah, mas ela pode cair também coroa e cara. É verdade, pode cair coroa e cara, porque as moedas são diferentes. E pode cair, professor, coroa e coroa. Verdade, coroa e coroa. Então, concorde comigo. Eu tenho duas moedas diferentes. Número de moedas? 2 agora. Porém, minhas possibilidades são 4. Entendido? Sequência tem um negócio muito interessante. Elas têm um padrão. Gosto muito dessa palavra. Padrão. Um padrão não quebra. Ele é fixo. Qual é o padrão que você está percebendo aqui? Imagine se fossem 3 moedas diferentes. Opa, aumentei o meu número de moedas. Agora é 3. Tranquilo. Quantas são as possibilidades? Analise comigo. Quando eu tinha uma moeda, eu tinha cara e coroa. Eu tinha 2 possibilidades. Quando eu tenho 2 moedas, eu tenho 2 caras e 2 coroas. Então eu fui para 4 possibilidades. Quando eu tenho 3 moedas, eu tenho 3 coroas e 3 caras. E eu vou para 8 possibilidades. O professor bugou minha mente agora. Não entendi. Até então tudo bem. Quando eu tinha cara e coroa era 2. Quando eu tinha 2 caras e 2 coroas foi para 4. E quando tem 3 caras e 3 coroas, não era para ir para 6, não? Não era para ir para 6. Deixa eu te mostrar uma coisa. Vamos lá, vamos ver se você consegue aqui acompanhar de boa. Vamos colocar aqui as moedas, tá certo? Aqui as 3. Gente, tem condições delas caírem cara, cara, cara. Concorda? Cara, cara e cara. Vamos lá. Cara, cara e cara. Pode cair também cara, cara e coroa. Te mostrei para não ficar dúvida. A lógica não foi essa daí que você pensou não, viu? Vamos já descobrir qual é a lógica que tem aqui. Mas quando eu lanço 3 moedas diferentes, elas têm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades. Quando eu joguei 2, ela tinha 4. E quando eu joguei 1, ela só tinha 2, que era cara ou coroa. Posso até colocar aqui, aqui tinha 1. Ou é cara ou é coroa. Entendido? Uma moeda, 2 moedas, 3 moedas. Aí você vai falar assim: professor, acho que eu entendi a lógica. Uma moeda é 2, 2 moedas
4 possibilidades? 3 moedas, 8 possibilidades. Eu estou percebendo que a cada moeda que aumenta, dobra as possibilidades. Parabéns. 4 moedas, 16 possibilidades. 5 moedas diferentes, 32 possibilidades. E vai seguindo. Vai seguindo. Certo? Quantas moedas diferentes você quiser jogar ao mesmo tempo? Muito tranquilo. Ah, e o que é que isso tem a ver com aquilo que você estava falando de F de 1, F de 2, F de 3? Tem tudo a ver. Existe aqui uma função que está regendo essa situação. Há uma função aqui. E nós vamos descobrir qual é essa função. Agora eu quero que você entenda o seguinte. Quando a função é em F de 1, uma moeda, ela vai gerar o índice 1. Então, se está a função em uma moeda, quem é o índice 1? Ah, o índice 1 é a resposta. Foi 2. Entendeu? Ah, então quando eu tenho F de 2, vai gerar o meu índice 2. Da sequência, meu segundo termo. Ó, segundo termo. Então, o meu F de 2, nesse caso, foi 4. Porque a resposta foi 4 possibilidades. E assim, ó, sucessivamente. Ah, o meu F de 3 gera o meu índice 3. Logo, o meu F de 3 nessa sequência, quando x assume o valor 3, resposta 8. Meu F de 3 é 8. Como também, meu F de 4 vai gerar o índice 4. Então, meu F de 4 nessa situação é 16. Logo, meu índice 1 é 2, meu índice 2 é 4, meu índice 3 é 8 e meu índice 4 é 16. Professor, em que isso vai ajudar? Tanta coisa. Preste atenção. Nós tínhamos F de 1 igual 2. Tínhamos F de 2 igual 4. Tínhamos F de 3 igual 8. E tínhamos F de 4 igual 16. E você já entendeu que aqui é índice 1, índice 2, índice 3, índice 4. Gente, ó, F de 1, F de 2, F de 3, F de 4. F de 1, 2. F de 2, 4. F de 3, 8. F de 4, 16. Ó. Por isso que eu falei, aquela situação onde se apresenta aqui. Que situação, professor? Simples. Para cada termo, o termo aqui é o N valendo 1. Então, o índice 1 é índice 1. Quando o termo vale 2, gera o índice 2. Foi o que aconteceu aqui. Para cada N tem o seu termo. Para cada moeda tem as suas possibilidades. Isso é função. Entendido? Então, a sequência tem um padrão, que é regido por uma função. E eu acabei de te mostrar isso. Depende das possibilidades. Agora, a questão é, professor, como é que isso está ocorrendo? Como é que está dando certo isto acontecer? De forma tranquila. Você tem um número, preste bastante atenção. Quantos lados tem a moeda? 2, né? Cara ou coroa. E, para quem conhece e já estudou, isso aqui está aparecendo o quê? Quando é que um número, ó, aqui era 1, já foi para 2. Aqui era 2, já foi para 4. Aqui era 3, já foi para 8. Aqui era 4, já vai para 16. É uma função que cresce tão rápido, né? De maneira logo a grandes passos. Ó, o F de 5 é 32. Se eu tivesse 6 moedas, eram 64 possibilidades. A única função que cresce de forma ligeira assim é uma função exponencial, que elas caracterizam em f de x igual b vezes a elevado a x, ou simplesmente f de x igual a elevado a x. Professor, mas não dá para descobrir aqui qual é a função que está regendo isso. Claro que dá. Vou te perguntar de novo. Quantos lados tem a moeda? Somente 2. Toda moeda que você joga tem quantos lados? 2 lados. Então pronto. A sua função é f de x igual 2 elevado a x. Por que, professor? Pegue 2 e eleve a 1.
dá 2. Pegue 2 e eleve a 2, dá 4. Pegue 2 e eleve a 3, dá 8. Pegue 2 e eleve a 4, dá 16. Essa é a função que está regendo essa sequência. Então não perca a próxima aula. Espero que você tenha entendido o que é sequência, entendido que o AIDS 1, AIDS 2, AIDS 3, AIDS 4 são os termos de uma sequência, certo? Porque aqui no caso, para ficar bem claro, a sequência que está sendo formada de possibilidade de moedas é a sequência que tem 2, 4, 8, 16, 32 e vai seguindo por quantas moedas você tiver. E isso é uma sequência. AIDS 1 é o 2, AIDS 2 é o 4, AIDS 8 é o 3, mas por trás dessa sequência existe uma função que está comandando o padrão dela. E até mais.